ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio, e agora é pré-candidato a governador do estado de São Paulo, concede uma entrevista e dá uma aula de política, de cidadania, de bom senso, de serenidade, neste momento de tanta polarização na política nacional. O ex-ministro agora está correndo atrás de articulações lá em São Paulo, está muito bem avaliado, não lidera as pesquisas, mas está entre os mais votados, é bem quisto no estado de São Paulo, e o ministro fez uma avaliação política desse momento que eu vi nas redes sociais e fiquei impressionado com o que o ex-ministro disse. Muito sereno, muito polido, conseguiu analisar direita e esquerda com sabedoria, com alto nível, não é? Coisa difícil de estar se vendo nesses dias de hoje. Olha, eu fiquei tão impressionado com a análise política do ministro, e em momento algum ele fraquejou na defesa do governo federal. Em momento algum ele deixou de ser bolsonarista raiz. No entanto, o nível que ele colocou nos comentários dele foi um nível tão alto que impressiona a gente. Confesso para você que, se eu morasse no estado de São Paulo, se o meu título fosse de São Paulo, eu provavelmente votaria para governador no ministro Tarcísio, depois do que eu vi nesse vídeo. Gostei muito, achei fantástico. E por que isso? É que não é comum a gente estar vendo isso, não é? Principalmente já começando pelos ministros do governo. Porque um cargo como esse é um cargo alto, é um cargo elevado, então tudo que eles falam é visto de maneira diferente, tem uma reverbera de maneira muito maior no país e no mundo. É por isso que às vezes assim, eu fico chocado quando a ministra Damares abre a boca. Eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? É preciso mais controle emocional, é preciso mais serenidade. Não estou aqui dizendo, repito, não é para ninguém deixar de ser bolsonarista raiz, não é isso, mas para defender o que você acredita, a sua ideologia, você não precisa querer matar o outro. O que é isso? Onde nós estamos? Então, assim, é por isso que o ministro, eu fiquei assim, sabe, de boca aberta quando eu vi aquela análise ali. E muito autêntico ao governo que ele defende, enaltecendo inclusive a figura do presidente Bolsonaro, dizendo ele é um homem que tem uma visão fora do comum e deu exemplos dessa visão. Ele disse, Bolsonaro é estrategista e tem uma visão que é extraordinária, e um tal dia aconteceu isso, e eu estava na sala dele e tal, foi assim. Então, é de uma polidez extraordinária. Aí choca muito também, eu não sei nem como, o ministro, e muito bem avaliado o ministro, né? É um dos ministros mais bem avaliados do governo federal. Diferentemente de outros ministros, como um que eu tive contato, apertei a mão dele aqui na orla do Rio Balsas. O ministro do Turismo esteve aqui, e no dia que ele veio para a inauguração da orla do Rio Balsas, uma emenda do senador Roberto Rocha ali, estava lá o prefeito Eric, o vice-prefeito, o Celso Henrique, pessoal do PT, do PDT, todo mundo. Foi lá para a inauguração e para a recepção ao ministro. E o ministro ali, o empresário Paulo, da IP Connect, forte abraço para você, Paulo. O Paulo, inclusive, me chamou, me levou até o ministro, me apresentou ao ministro, e eu apertei a mão do ministro de Turismo, e nós ficamos ali num bate-papo, um bate-papo bem agradável, sereno ali. Beleza, ótimo, olha, camarada, legal. Quando esse homem sobe no palanque, que pega o microfone, meu Deus, aí bota tudo a perder. A serenidade disse adeus àquele corpo, foi embora. Então, são algumas coisas desnecessárias, num ambiente de alegria, de inauguração, um ambiente tão bom, para que jogar areia na sopa? E o ministro fez isso no afã de defender o governo federal, mas pode defender como o ministro Tarcísio defendeu, com alto nível, sem baixar o nível, sem esculhambar. Eu estou me lembrando aqui também do deputado federal, que é também pastor, Feliciano.
O pastor Feliciano é típico dessa mal política que existe hoje no Brasil. E por quê? É que o pastor Feliciano hoje, quando abre a boca, é só esculhambação, é só baixo nível. O homem não consegue mais conversar sobre política, não consegue dialogar com ninguém. Ora, para onde nós estamos indo nesse país? Pastor Feliciano, que inclusive cometeu um pecado, uma heresia muito grande contra o Deus Criador e Salvador. Na época do presidente Lula, porque ele era fiel a Lula quando estava no cargo, era fiel a Dilma quando estava no cargo. E tem postagens aí, o que eu vou falar agora, vocês podem pesquisar aí nas redes sociais, aí no Google, que vão encontrar. O deputado Feliciano, na época, cometeu uma heresia muito grande ao dizer o Lula, abre aspas, o Lula é o Messias do Brasil, fecha aspas. Isso é pecado, comparar um homem a Deus. Como é que um pastor, um deputado federal, diga uma loucura dessas? Mas como estava no poder, tem as benesses, aí foi levando e tal, e deu certo. Pastor Malafaia, o homem também é só grito, xingamento e baixo nível. Vamos aprender com o ministro Tarcísio, gente. Vamos conversar, vamos se aproxime do ministro Tarcísio, para ver o que é educação, o que é política. Política não é matar o outro, política é diálogo, é debate. Um homem como o pastor Silas Malafaia, que eu acho que pode morar qualquer coisa dentro dele, mas o Espírito Santo eu acho difícil. O que fala de política hoje, a esculhambação, tem coisa que esse homem fala que a gente precisa tapar os ouvidos das crianças, é preciso tirar as crianças da sala quando esses homens falam de política. Meu Deus do céu, onde nós estamos? Lembrando também que o pastor Silas Malafaia foi Lula até debaixo d'água, elogiava Lula, dizendo é o melhor presidente da história do Brasil. Está aí também nas redes sociais, pesquisem aí no Google, vão encontrar o que eu estou falando. Então é necessário lucidez nesse momento tão difícil. É por isso que eu estou destacando aqui o ministro Tarcísio, porque essa lucidez me impressionou, sabe? É como o ex-ministro da Educação, Weintraub, que era o maior boca suja do país, o homem esculhambava no nível extraordinário, hoje está aí, saiu do governo, já está elogiando o Lula. Espera aí, você é de que lado mesmo, Weintraub? Quer dizer, saiu do governo, tal, agora já... Não, espera aí. Mas é isso. É preciso ter o mínimo assim, de postura, de serenidade. Outra também, Sarah Winter, se lembram da Sarah Winter, que inclusive foi presa, e depois, ela antes de ser presa, chamava os ministros da corte para a porrada. Venham que eu quero dar só no meio da sua cara, dizia ela. Né, e estava treinando um grupo de guerrilha aí, um grupo dos 300 e coisa e tal, acabou sendo presa, depois aí fazia vídeos da cadeia chorando, clamando por ajuda e pedindo, ninguém me ajuda, eu estou aqui sozinha agora, meu Deus, aí lembrou de Deus e todo mundo. Eu só estou contando esses fatos para ver que esse nível de política não leva a nada, não compensa, a moderação é que vai longe, a barbárie não vai longe, a truculência não vai longe. Então, é por isso que Sarney mandou aí na política brasileira por 50 anos, porque é moderado, é sereno. Faz as coisas lá que a maioria dos políticos fazem, mas a serenidade ali, a moderação em público é extraordinária. Então, é preciso ter isso para poder ir longe na política, sabe? Não pode. Lembrando só de mais um aqui, um ex-ministro também, Onyx Lorenzoni, não sei nem se continua ministro ainda ou não, mas o Onyx Lorenzoni já tem cinco mandatos de deputado federal. E no início do governo, Onyx Lorenzoni disse algo que até hoje me martela aqui, do analfabetismo político desse homem, ou então maldade mesmo, né? Maldade intelectual também, existe.
Onyx Lorenzoni, numa entrevista com uns 20 microfones ali, bem no iniciozinho do governo, ele soltou uma pérola que eu fico impressionado. Não é? Então, para defender o seu lado, não precisa disso, dessa violência toda e dessa desinformação. Onyx disse assim: vocês precisam deixar nós trabalharmos, porque o governo Bolsonaro é o governo mais perseguido da história da República. Nenhum presidente nunca foi tão perseguido quanto o Bolsonaro. Onyx Lorenzoni, você nasceu em 1954, ano em que cometeu suicídio o presidente Getúlio Dornelles Vargas. E sabe por que, Onyx, ele cometeu suicídio? Por pressão. Então, pressão era ali, não é o que Dilma recebeu, não é o que Collor recebeu, não é pressão que Lula recebeu, que Fernando Henrique recebeu, ou que o Bolsonaro recebeu. Pressão era aquilo ali, caro Onyx Lorenzoni. Vamos estudar a história política para não falar tanta barbárie, tanta bobagem, né? Foi uma época tão tensa do Brasil que numa semana só, em 1955, numa semana nós tivemos 3 presidentes da República, por conta de revolta, por conta de polêmica, por conta de problemas. O presidente Carlos Luz, que foi um dos que assumiu em 1955, para fugir de uma revolta no Rio de Janeiro, ele entrou no navio do Exército, com alguns soldados do Exército, e vieram outros soldados do Exército na praia, na areia ali de Copacabana, e dispararam de canhão contra o navio que estava o presidente da República, Carlos Luz. Isso é pressão, Onyx Lorenzoni. Não é o que o presidente Bolsonaro recebe. O que ele recebe é comum, é da política, é do meio. Todo presidente recebe. Isso é normal. É democracia, é disso mesmo. Vai da maneira que cada um trata esse problema enorme. Não é fácil receber a pressão, mas ela existe. Só mais uma: o primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, também renunciou 2 anos depois que assumiu. Ele assumiu em 1889, em 1891 renunciou ao cargo. Por quê? Pressão contra que vinha lá do Poder Legislativo. E aí eu poderia citar aqui um montão de coisa. Que o presidente Bolsonaro é pressionado, é lógico que é, mas não é acima de tudo e todos, isso não existe. Sendo que nós já tivemos até um presidente que cometeu suicídio por conta de pressão. Outro que renunciou, Jânio Quadros, em 1960, experiente político brasileiro, a pressão era tão grande que ele renunciou ao cargo. Pressão, pressão, pressão era aquilo ali, meu caro Onyx. Hoje é pressão. Hoje é uma pressão. Não é com P maiúsculo. Mas eu queria só fazer isso aqui para mostrar mais uma vez essa serenidade e registrar o ministro Tarcísio. Ministro Tarcísio, repito, se eu morasse em São Paulo, por conta dessa sua serenidade, das realizações que ele fez no Brasil, foi um excelente ministro de infraestrutura, né? Construiu muito. Eu pensaria 2 vezes, viu? Acho que votaria no ministro Tarcísio, por conta dessa serenidade e das realizações que já fez aí pelo Brasil como ministro de infraestrutura. Esta foi a primeira parte do seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.